Então, mais uma derrota da Uber aqui, lá em Blumenau. Esse canal tem o propósito de compartilhar informações e agregar valor aí para casos futuros aí de ações judiciais contra a Uber. Tá? Esse caso aqui, eu tenho aqui o primeiro juizado especial civil, tá? Da comarca de Blumenau, uma ação movida a indenização por dano moral, tá certo? Alexandre Eduardo Raertel, o autor, motorista lá de Blumenau, a Ré Uber do Brasil Tecnologia Limitada. Então veja bem, isso aqui é um caso de juizado especial civil, tá? Que é digamos, é uma facilidade para o motorista para ingressar com ação contra a Uber, tá certo? Então aqui eu acredito que fica mais fácil aqui discutir essa questão de perdas e danos ou danos morais, tá certo? Já que tradicionalmente a minha discussão tem sido aí de vício empregatício. Então é um bom caminho aqui para quem quer aí rever aí a parte do prejuízo nessa operação com o Uber. Então eu tô com a sentença aqui assinada eu vou colocar aí o número do processo, tá? Vou colocar o advogado lá do Alexandre, também chama Alexandre Bresler Cunha. Vou botar o nome dele, o e-mail dele aí, para quem quiser contactar com esse advogado, apenas para poder assunto aí de futuras ações judiciais contra a Uber, tá? Quer dizer, o advogado já teve um ganho aqui em primeira instância e aí ele já fica familiarizado com a situação. Então quem quiser, eu vou colocar o número do processo aí, eu vou colocar o nome do autor, o nome do advogado e o e-mail do advogado aqui para quem quiser interagir com ele aí para futuras ações. Então eu estou com a sentença aqui, foi a Blumenau, 19 de novembro de 2018, a assinatura digital pelo juiz de direito Jefferson Isidoro Mafra. Então a sentença é o seguinte: homologo por sentença a decisão proferida para que produza seus efeitos jurídicos com base no artigo 40 da Lei 9.099/1995, conforme decisão anexa com o seguinte dispositivo: ementa, responsabilidade civil, desligamento do autor do aplicativo Uber da condição de motorista. Quer dizer, o Alexandre ele foi excluído lá sumariamente da plataforma, né? Foi o meu caso e o caso aí de N motoristas Brasil afora. Cláusula de rescisão 12.2, página 61, necessidade de notificação, exclusão sumária sem aviso, descumprimento contratual, ofensa à boa-fé objetiva contratual. Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso 1 do CPC, julgo procedente o pedido inicial para condenar a parte ré, Uber Tecnologia do Brasil, a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$6.000, corrigida monetariamente desde a data dessa decisão, acrescida de juros de mora, a taxa de 1% ao mês. Veja bem, ele pediu aqui R$36.000 e pouco, eu vou colocar o valor correto aqui, e o juiz acatou só o valor de R$6.000. Então eles estão recorrendo desse valor, né, um valor insignificante, as perdas são muito superiores a isso, e vamos ver o que vai dar lá. Então aqui, ele entrou aqui com os fatos aqui, ó, a Uber, o advogado da Uber. O que acontece com esses advogados? Eles são contratados pela Uber, né? E aí certamente estouram champanhe, fazem uma festa, avisam, né, comunicam a família, aos amigos, de que foram contratados pela Uber, uma empresa americana, multinacional, né, para defender os interesses dela aí. Tá, missão desses advogados: meter o ferro em você, que é motorista da Uber. Então, aí, nessa condição aqui, você vira bandido, tá? Você vira um mentiroso, você descumpriu o contrato, você quebrou o contrato, você quebrou as regras, você não seguiu as recomendações da empresa, e a empresa tem os seus valores, e nada disso foi seguido, blá, 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 e vai colocando um monte de abobrinha aqui para poder, quer dizer, eles vêm em cima de você como pitbull, né? Para te atacar, te desqualificar e te desmoralizar. Então, essa é a empresa que trata você como parceiro. Então vamos lá, ela começa falando aqui o seguinte: em síntese, alega o requerente, que é o motorista, que firmou parceria com esta requerida para ele intermediar seus usuários interessados no seu serviço de transporte. Entretanto, no mês de setembro de 2017, o seu cadastro teria sido desativado por
não ter cumprido as políticas e regras da requerida Uber. Pelo exposto, requer o pagamento de indenização por danos morais no vultuoso, eles falam que é vultuoso o valor de R$ 36.252. Então, para eles, R$ 36.200 é uma quantia vultuosíssima, né? No entanto, restará demonstrado que razão alguma assiste ao requerente, o motorista, devendo a presente ação ser extinta sem resolução do mérito. Tá? Então é isso que eles pedem. Pedem para o juiz encerrar o caso, parar a discussão, tá? Extinguir o processo, porque não procede nada que você, motorista, está falando contra ela. Entretanto, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer sejam os pedidos formulados na exordial julgados totalmente improcedentes. Aí ele fala aqui, ó, a Uber é aquela abobrinha de sempre, né? A Uber é uma empresa de tecnologia, né? Não transporta ninguém, não tem automóveis e não emprega motoristas. Apenas conecta pessoas por meio de um aplicativo que viabiliza a interação dinâmica e de mútuo proveito entre pessoas capazes de dispor de recursos próprios para auxiliar outras pessoas que desejam uma alternativa de mobilidade confortável e eficiente. Especificamente, a Uber coloca em contato motoristas parceiros que desejam prestar serviço de transporte individual privado e usuários que desejam contratar referido serviço. Ou seja, ela fica o tempo todo aqui tentando se esquivar de que ela é uma empresa privada de transporte de passageiros e que ela simplesmente é tecnologia e conecta motoristas, tá? Porque ela não quer assumir responsabilidade com ninguém, tá? É uma empresa para lá de mentirosa. Então aqui ele vem aqui é o seguinte, não tem muito aqui o que colocar, eles só vão pegando, o advogado vai pegando então decisões a sentenças favoráveis à Uber em outros casos do Brasil afora, né? Então, inclusive, já tem até um aplicativo aí que já sai rastreando isso e já entrega tudo de mão beijada para o advogado. Ele só vai lendo, ele vai pensando, então, essas sentenças judiciais Brasil afora favoráveis a ela e vai colocando tudo isso aí e vai julgando a argumentação contra você. Então, aqui, ó, olha bem, tem um caso aqui lá de São Paulo, meritíssima juíza que eles citaram aqui de direito da 20ª Vara Civil do Foro Central da Comarca de São Paulo, indeferiu petição inicial de ação na qual o demandante pretendia fosse a Uber compelida a cadastrá-lo como motorista parceiro. Então tem um motorista aqui, ó, Paulo Ramos, ele foi lá, alugou o carro, né? E aí ele procurou a Uber, né? Quis cadastrar e a Uber não aceitou esse rapaz aqui na plataforma lá, quer dizer, alegou que ele não se encaixava nos critérios da empresa. Que critérios são esses? O rapaz não se encaixava por quê? Ele já tinha ido lá, já tinha alugado o carro, e aí ele entrou com ação aí de ressarcimento de danos aí, e essa juíza aqui indeferiu o pedido dele. Então fala aqui o seguinte, o autor locou o veículo por sua conta e risco, enquanto não tinha nenhum vínculo com o réu, com a Uber. Logo, os custos da locação são de responsabilidade única do autor. Então, se você está alugando o carro aí e quer cadastrar lá, ó, aí ela vem com essa balela aqui dizer o seguinte, problema seu, se você alugou o carro, eu não assumi compromisso nenhum com você. Então aqui vem falando, é muita coisa extensa aqui, não vale a pena ler, entrar em detalhes aqui sobre a maioria dessas questões aqui. Então aqui, ó, tem um item aqui, ó, sendo assim, o requerente mantinha na plataforma média, tá, que é o caso do Alexandre aqui, o Alexandre tinha a média de avaliação de 4,85, veja bem, considerada uma média boa. Entretanto, por conta de condutas reprováveis, teve sua parceria encerrada. Então ele fala aqui, olha bem o que a Uber fala, hein? Dentro do sistema bilateral de avaliações, além da avaliação quantitativa, com a nota de 1 a 5 estrelas, também é facultado aos usuários e motoristas fazer uma avaliação qualitativa, com algum elogio ou reclamação sobre a outra parte. Nesse sentido, pode-se afirmar que sua avaliação era boa, em sentido quantitativo, estando dentro do limite mínimo. Mas o desligamento se deu em razão de reclamações graves e reiteradas realizadas pelos usuários. Aí eles colocam aqui vários usuários
que não dá nem para o motorista lembrar desses usuários e se houve de fato. A Uber pode simplesmente lá inventar lá uma Maria Joaquina lá, igual tem uma menina aqui que está falando que ele foi desrespeitoso, que ele tratou ela mal, que ela se sentiu ofendida e tererê, tarará. Então ele supervaloriza o sofrimento, tá, do cliente reclamante, tá, em detrimento da reclamação sua de danos morais. Então, veja bem, a hora excelência fora exatamente através dessas avaliações feitas pelos usuários que a requerida tomou conhecimento de condutas do requerente, que trouxeram desconforto aos usuários e os colocou em risco, tá? E como tais, não são aceitos pela Uber. Então nós estamos falando aqui de um cidadão casado, pai de família, tá? E que a Uber agora vem dizer que colocou em risco, né, a vida do passageiro. Eu vou colocar aqui, olha para você ver. Isso aqui vai pegando aqui, ó. Pega lá na plataforma. Isso aqui é bom, eu já falei várias vezes. Quando você é desligado da Uber, a Uber vai lá e bloqueia o seu acesso à plataforma. Então ela fica com os dados lá do relatório de tudo que aconteceu das corridas sua com a empresa, tá certo? E você não consegue ter acesso. Então, se você não tem acesso, você tem que pedir ao advogado para pedir o juiz para intimar a Uber a abrir a caixa preta lá e liberar o seu acesso para que você entre lá e veja tudo que aconteceu do seu histórico da relação sua com a Uber. Caso contrário, tá certo? Você teria que no final de cada dia imprimir tudo que você tem de e-mail e de viagens, o que é uma coisa difícil. Eu já falei isso várias vezes aqui. Então aqui a Uber vai lá e pega aqui ó. Tem os usuários aqui que mandaram a reclamação, ela vai lá e usa tudo isso aqui contra você. Então, o bicho pega. Então, eu vou passando rapidamente aqui para poder encerrar, que o vídeo vai ficando longo. Mas só no finalzinho aqui, ó. Aí a Uber é o seguinte, quer dizer, isso aqui eu estou entendendo que o juiz entendeu da mesma forma que eu entendi. A Uber vira e fala assim, não, olha, veja bem, todavia, em homenagem ao princípio da eventualidade, a requerida, né, Uber, chama a atenção de Vossa Excelência para o fato de que eventual indenização deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a aplicação de indenização de caráter punitivo, mas meramente compensatório. Então ela está falando assim, não me aplica aí uma multa, aí um valor para me pagar muito alto não, porque isso aí vai ser punitivo. Aí ela fala aqui, ó, no entanto, né, ele pede aqui para encerrar o processo, que o autor não prova nada do que ele fala e babá. Aí ele fala aqui, aí o advogado fala aqui, no entanto, não sendo esse o entendimento desse juízo, o que se admite por amor ao debate requer que eventual indenização seja fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, ou seja, ele pede aqui que se o juiz não quiser encerrar o caso, se for aplicar uma multa lá, um valor para ser indenizado, que não fosse um valor muito alto. Então talvez seja por isso que o juiz não aceitou lá o valor de 36 mil, deu só o valor de 6 mil, o que já é uma vantagem, né? As partes vão recorrer, tanto a Uber vai recorrer da decisão, certamente, quanto o Alexandre aqui, o advogado também vão recorrer por causa que o valor ficou bem abaixo do que eles pretendiam. Mas o recurso dentro aí do juizado especial civil, geralmente o recurso acata a decisão da inicial. Então eu só queria registrar isso aqui, tá? É um incentivo aí para todo mundo correr atrás e buscar os seus direitos. Muito obrigado. Quem puder, inscreva-se no meu canal.